Tudo bem, pessoal? A gente entrou um minutinho antes para fazer um aquecimento aí das nossas conexões, né? Para poder já a gente já entrar com o Dr. Auros Dourado, falando sobre uma área tão importante, tão sensível nesses tempos de pandemia do Covid-19, que é o corona, causado pelo coronavírus, né? Então, obrigada por todo mundo que está entrando aí. A gente fez uma mobilização rápida hoje nas redes sociais, avisando que nós estaríamos aqui ao vivo, né? Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante a ser dito nesse momento é fique em casa, né? Acho que nunca ficar em casa foi tão relevante. A gente está enfrentando aí algo praticamente invisível aos nossos olhos, invisível, né? Que, na minha opinião, só Deus é capaz de vencer. As nossas forças são finitas e elas precisam ser renovadas dia a dia, assim como a esperança também, né? Então, antes do Dr. Auros entrar, estou esperando que ele entre aqui para a gente começar. Queria dar boa noite para vocês, dizendo que, acima de tudo, a gente fique em casa, a gente leve a sério as recomendações que estão sendo dadas, né? Porque não é brincadeira, não, o que está acontecendo. E eu acho que ele é desafiador sob todos os pontos de vista. E o ponto de vista da saúde foi o que fez a gente realmente começar hoje a falar sobre essa área que é tão sensível de fato, né? Só esperando o Dr. Auros entrar aqui para a gente poder começar. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo interesse de vocês. Obrigada pela mobilização. O Dr. Auros já está aqui, só esperando ele me mandar aqui um convite, né? Olá, Dr. Auros, tudo bem? Ô, Maia, boa noite, tudo bom? Boa noite. A gente entrou um minutinho antes, desculpa. Eu sei que você é super pontual, entrou no horário, mas a gente já precisava fazer um aquecimento aí com as Ah, tá nossas ótimo. conexões. E eu falava rapidamente com as pessoas que, antes de mais nada, eu acho que é ficar em casa, levar a sério o que está acontecendo. Eu acho que esses dias foram e são desafiadores, muito certamente serão mais ainda. E dentro do projeto Futuros Visíveis, nós resolvemos abordar a questão da saúde com um médico que tem conexões internacionais, que já trabalha lá fora do Brasil e que sabe exatamente nos dizer hoje, com mais clareza, qual é o desafio dos médicos hoje, que é o tema da nossa live, no lidar com a Covid-19 causada pelo coronavírus. Então, antes de você entrar, eu estava falando para as pessoas ficarem em casa, levar a sério. Queria dizer que o Futuros Visíveis, nesse momento, é possível graças a pessoas que acreditam, apoio, e empresas como o Senac Piauí, que estão comprometidas com conteúdo de qualidade no momento que tem tanta fake news, tanta informação e que os processos estão tão esquizofrênicos. Então, o nosso agradecimento. A gente só faz isso a partir de apoio, e de apoio como pessoas como o Dr. Auros, que está aqui hoje conversando com a gente. Eu acho que os impactos econômicos são incalculáveis, né? Sociais, políticos, né? Mas eu acho que, principalmente, doutor Alves, existe uma pandemia causada por essas superbactérias que elas também nos impactam de forma exponencial, e que é o medo, que causa um medo na gente, né? E aí é por isso que é importante a gente trabalhar com informações de qualidade, a gente ter essa consciência como seres humanos, né? O medo nos força também a ampliar a nossa consciência como ser humano. A gente não pode ignorar as recomendações. O desafio ele é moral, ele é político, ele é humano, ele sobre todos os aspectos. E a ciência, entrando na sua área, a medicina, a saúde e as pesquisas, elas estão num desafio exponencial. Eu não sei
Eu faço ideia, mas assim, por mais que a gente se aproxime das campanhas de valorização dos médicos que estão lidando com isso, por mais que a gente consiga se colocar esse exercício de empatia, de nos colocarmos no lugar de vocês, médicos, né, aqui representado por você hoje, é impossível ter uma clareza do que realmente acontece. Então, eu queria começar considerando as suas conexões internacionais. O Dr. Aures Dourado é um médico urologista, sempre atuou nessa área e que hoje tem validado vários projetos nos Estados Unidos e na Europa. E é importante que ele tenha essas conexões, já que a gente está falando de um problema global. É um problema que afeta todos. Queria lhe ouvir, doutor Aures, sobre isso. Bem-vindo, muito obrigada. Bem, boa noite, Maia. Primeiro, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, assim, realmente é uma situação que está nos preocupando muito. Primeiro, pela alta virulência. É muito fácil o contágio, é um vírus bem pequenininho, que mesmo com os equipamentos de proteção individual, que é o que preocupa muito os médicos que estão na linha de frente, ele pode infectar e pode causar doença. Para você ter uma ideia, a máscara cirúrgica, ela não protege contra o vírus. E a melhor máscara, que é a N95, que a gente chama, ela também permite passar o vírus. Deixa eu só lhe interromper aí na máscara. O pessoal está dizendo que está tendo uma interferência no som e que o som está ruim, né? Entendi. Então tem você está me ouvindo bem? A transmissão é como se fosse um telefone vibrando próximo. Entendi. Não sei se você provavelmente pode... eu estou no celular, provavelmente o WhatsApp está vibrando aqui. Deixa eu ver se melhora aqui. Então... Estava falando da máscara. Exatamente. Então, assim, mesmo esses equipamentos de proteção individual, mesmo com eles, o médico ainda está exposto, seja na hora de retirar a máscara, seja na hora de trocar de roupa. E, assim, são vários desafios. O primeiro desafio é que, assim, é um vírus novo, que até então não era reconhecido. A gente tinha o SARS, né, o SARS-CoV, que foi o original, de 2002, e agora apareceu o que a gente está chamando agora de Covid-19. Então, não tem um tratamento certo. Então, assim, houve uma correria nas farmácias, eu acho que desde ontem, depois que o FDA liberou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, e, na verdade, assim, baseado em artigos experimentais e poucos dados científicos. O fato é que eu acho que tem que ficar bem claro, nós da comunidade científica não sabemos como que essa medicação vai atuar e vai proteger os médicos, ou seja, os pacientes. São muitas incertezas no momento. Tem alguns estudos assim, bem pequenos com relação à hidroxicloroquina, por exemplo. E tem um estudo que foi publicado agora, dia 9 de março, falando da ação in vitro, não é da ação em humanos. Então, in vitro parece que ele diminui a replicação viral, parece que ele diminui o fato do vírus entrar na célula e pode prevenir também. Mas muitos estudos de outras drogas que foram testados in vitro não foram confirmados em humano. Então, assim, é muito bom todos saberem que, assim, isso, acho que o FDA, que é a agência que regula nos Estados Unidos, e o próprio CFM, liberou por uma questão excepcional, para médicos, não pacientes de forma geral, usarem de forma cautelosa e criteriosa em casos graves, como uma tentativa de melhorar esses quadros clínicos. Eu tenho conversado com vários amigos do mundo, eu acho que até agora um dos que me mostrou maior experiência foi na Espanha. Ela relatou que aparentemente os pacientes que estão fazendo uso da medicação parecem melhorar. Tem um estudo francês também que foi publicado agora com um número de pacientes muito pequeno, que parece que a associação, além dessa medicação, com a azitromicina, houve uma taxa de replicação, diminuiu essa taxa de replicação e diminuiu a quantidade do vírus. Mas veja bem, isso não é para causar esse furor todo, nesse desespero em busca de medicação e comprar na farmácia, porque outros pacientes, comprovadamente, por exemplo, pacientes com lúpus, com artrite reumatoide, fazem uso dessa medicação de uso regular. E o que aconteceu? Acabou em todas as cidades, acabou aqui no Brasil por conta desse aviso. E esse aviso foi dizendo o seguinte: olha, antes era experimental,
agora está liberado de uma forma off-label, que a gente fala, ou seja, fora da bula, foi liberado de uma forma fora da bula para médicos, de uma forma cautelosa, usarem em pacientes que estão evoluindo com a gravidade maior. O que chama muita atenção nesse vírus, na verdade, com outros vírus, é o seguinte: você passa de 5 a 7 dias completamente assintomático e transmitindo o vírus. O pico de transmissão começa no 5º dia. Então, assim, muitos pacientes, na verdade, assim, tem um estudo recente que mostra o seguinte: 86%, Maia, das pessoas que contraíram essa doença não sabem a sua fonte de contração. Ou seja, eram pessoas assintomáticas do convívio dela diário, que ela pegou e não sabe de onde veio. Então, acho que daí essa mensagem é super importante: ficar em casa, evitar contatos sociais, porque você evita exatamente que esse vírus vai espalhar. Entendeu? Tem alguém perguntando aqui se dá para ter certeza desse protocolo com a hidroxicloroquina. Cloroquina. É isso que eu estava falando. A cloroquina, na verdade, o melhor estudo saiu agora, dia 9 de março, in vitro. Eu não tenho... Na medicina, o que a gente faz? A gente testa in vitro, faz outros estudos de toxicidade, depois faz um estudo com uma população um pouco menor para saber efeitos colaterais também e ver se tem resposta, para depois a gente fazer um estudo grande com pacientes e chegar a uma conclusão, entendeu? Ou seja, é todo um processo que demora anos para liberar uma droga e realmente a gente comprovar se tem efeitos ou não. Nesse caso, foi em caráter de excepcionalidade, liberou, mas sem dados científicos. Então, o que deve ser feito é o seguinte: a gente tem que ter muita cautela nesse momento. Então, assim, a gente não tem dados científicos robustos que isso vai servir para alguma coisa. Enquanto isso, causou-se uma euforia e está tirando a medicação de pessoas que realmente precisam, comprovadamente para lúpus, artrite reumatoide, não tem mais. Quem quiser ir na farmácia hoje não tem mais. Você acha que protocolos na saúde, até globalmente, para reconhecer uma saída de tratamento além da prevenção? Porque assim, a gente viu que esse vírus ele não respeita o Covid-19, que é da família do coronavírus, ele não respeita continente, ele não respeita situação climática, ele não respeita nada. Então, assim, é avassalador. E a gente viu a China, está vendo a Europa, está chegando no Brasil, está chegando nos países mais pobres, com menos recursos. Isso é uma preocupação que é realmente relevante nesse momento. E até agora, desde o dia 17 de novembro, quando surgiu o primeiro caso na China, a China diz que está saindo da crise, né? A gente fala disso porque a gente escuta o que o noticiário fala, e a gente espera que sim, tomara que sim. E a gente vê na Europa ele se espalhando e ele chegando aqui a outros lugares também. É um protocolo global que exige um esforço exponencial, hein, doutor Alves? Sem dúvida. Então, assim, são vários desafios. Primeiro, de não ter medicação comprovada para esse vírus. Outras medicações estão sendo testadas. Olha só a importância dos estudos. Estavam usando, tanto na China quanto na Europa, o Lopinavir e o Ritonavir, que são medicações usadas para tratamento de HIV. Custam, eu acho que 2.000 euros por semana. E saiu agora um estudo forte, randomizado no New England Journal, dizendo que não serve para nada. Quem usava essa medicação e quem não usava teve a mesma taxa de mortalidade, etc. Com relação às pesquisas, tem 2 antivirais de amplo espectro que parece ter bons resultados, que é o Remdesivir e o Favipiravir, que está testando tanto na Universidade de Nebraska como na China, que parece ter bons resultados, mas assim, são estudos iniciais, assim, os dados mesmo a gente só vai ter daqui a pelo menos uns 60 dias para mudar alguma conduta frente a esse vírus. Mas eu acho o seguinte: o grande problema é estrutural. Imagina, Maia, o seguinte: se você tem um paciente jovem que pega essa doença, ele pode desenvolver uma pneumonia, pode entrar em sepse, pode ter que ser entubado, tá certo? Se isso acontece da população de uma forma muito rápida, pacientes que iriam evoluir bem não vão ter acesso nem ao sistema de saúde, ou seja, não vão ter acesso a ventilador, não vão ter acesso à UTI, porque elas já vão estar lotadas, vai sobrecarregar o sistema de saúde.
É por isso que é importante você evitar contato para vários gráficos já foram mostrados para achatar essa curva do pico. Ou seja, ao invés de eu expor toda a população de uma forma rápida a esse vírus, que muitos vão adoecer de forma grave, eu vou expor de uma forma lenta e gradual a população, de forma que o sistema de saúde consiga suprir e dar suporte para toda essa população doente. Se eu tenho esse pico muito rápido, muita gente não vai ser entubada, não vai ter acesso ao UTI, que esse é o grande problema. Para você ter uma ideia, o Reino Unido, o primeiro-ministro do Reino Unido, ele estava com a seguinte ideia: olha, não vamos deixar ninguém em isolamento, a população vai entrar em contato com o vírus rápido, vai todo mundo seguir sua vida normal, a gente vai ter uma imunidade mais rápida, óbvio que algumas pessoas vão morrer nesse processo, mas a gente vai sair logo dessa crise rápida. Só que um modelo matemático desenvolvido por uma universidade britânica, o New England College, ele mostrou o seguinte: se você fizer isso, mais de 500 mil pessoas vão morrer no Reino Unido, porque exatamente você vai sobrecarregar esse sistema de saúde, não vai conseguir atender os doentes, e aqueles que poderiam ser salvos vão deixar de serem salvos por conta desse sobrecarregamento. Da mesma forma, esse estudo mostrou que 2,2 milhões de pessoas iriam morrer só nos Estados Unidos, se for seguido isso. Então, esses cientistas calcularam isso, fizeram essas projeções e mudaram a cabeça exatamente desses nossos políticos, que são quem tomam as decisões importantes. E isso foi muito bem demonstrado na Itália. Você tem duas cidades muito parecidas, que é Bérgamo e a outra, me foge o nome agora, não sei se ela, realmente eu não lembro o nome. Uma começou bem antes, em fevereiro, dia 23 de fevereiro, as medidas de restrição da população, mortalidade baixíssima. A outra que deixou para 8 de março, que foi Bérgamo, eles não têm mais onde colocar corpos. Ou seja, está tendo uma mortalidade absurda. Você acha, doutor Aires, que diante das conversas com os seus amigos, seus colegas pelo mundo, comparado ao Brasil, o Brasil também foi tarde demais? Porque aqui a gente tem um problema cultural terrível das pessoas não levarem tão a sério as recomendações, né? E aqui, quando se fala para uma recomendação aqui, tem que ser uma ordem, tem que ser uma multa, tem que doer no bolso para poder haver uma mudança cultural. Você acha que o Brasil demorou? Você acha que o Piauí demorou? Eu acho assim, que pela curva que está se mostrando, o Brasil está apresentando um crescimento bem acelerado, tá certo? De novos casos. Então, as medidas restritivas até então são só orientações, aqui mesmo, orientações para fechar, mas você continua vendo pessoas transitando na rua, ou você não tem o chamado lockdown. O que é lockdown? É fechar em casa mesmo. Por decreto, tem que ficar em casa. Entendeu? Então, assim, essa medida que parece ser ultra radical é a única que no momento está diminuindo essa curva, desacelerando essa curva de crescimento e que está trazendo resultados. Mas aqui no Brasil a situação ainda é pior. Imagina o seguinte: se você procurar rapidamente Covid-19 na China, você vai ver como esses profissionais de saúde estão vestidos, paramentados. Ou seja, é com a roupa de astronauta, que tem máscara por cima de máscara, você tem um face shield, que é um escudo que fica na frente. Então, assim, realmente tem por quê? Todas as indústrias estão lá. Então, eles produzem em massa. Tanto que eles mandaram agora 31 toneladas de máscaras e tudo para a Itália, mandaram para o Irã, mandaram para a Sérvia. Então, a China já está ajudando muito. Isso é uma coisa que depois vale até uma discussão, que a China vai mudar a geopolítica mundial. Porque aonde a União Europeia, que teoricamente era para estar ajudando a Itália, não está entrando, quem está ajudando é a China. Quais vão ser as consequências geopolíticas disso? Vai existir, entendeu? A China porque, na verdade, todo o sistema de saúde global está sendo revisto e nele, em lugar nenhum, se mostrou preparado para lidar com isso. Isso, e assim, agora vamos transpor essa realidade para o Brasil. O médico brasileiro está indo enfrentar essa batalha com a baladeira. O que é isso? Ele está indo com a roupa do próprio corpo, com a máscara cirúrgica, quando tem,
Entendeu? Então, assim, a taxa de infecção que na China de profissionais de saúde era 5%, eu duvido se no Brasil vai ser inferior a 50%. Entendeu? Então, assim, hoje o ministro convocou todos os médicos a servirem isso, então, assim, realmente a linha de frente vai ser os profissionais da saúde, não só médicos, assim, enfermeiras que estão em contato direto, técnicas de enfermagem, tudo isso é um grupo de fator de risco. A gente já sabe que em São Paulo tem tanto enfermeira de abaixo de 40 anos, médicos de 33 anos, já entubados porque tiveram contato com o vírus e desenvolveram pneumonia grave. Talvez por serem jovens, esses pacientes vão sair e vão sobreviver e entraram num momento que ainda tem vaga no sistema de UTI. Se fosse, imagina daqui em abril, a gente está falando do próximo mês, o próprio ministro Mandetta, que está fazendo um trabalho excepcional, ele falou, em abril a gente vai esgotar todo o nosso sistema de saúde. Entendeu? Todos os recursos, né? Porque você vê que não tem recursos. A gente vê as autoridades do Brasil, pessoas que falam com o público na área de saúde ou dos governos, dizendo para as pessoas não irem à farmácia comprar máscara, porque os médicos precisam. Sem dúvida, não tem para todo mundo. Então, se a gente não produz, aqui não tem uma fábrica para produzir isso, pode vir por ordem, por algum decreto, mas assim, não tem. Então, assim, é triste, assim, a realidade dos nossos profissionais da saúde que vão enfrentar isso é temerária. Então, assim, agora, isso não é só no Piauí, no Brasil. E isso suscita para talvez setores que estão, ou pessoas que estão menos atentos à questão que é uma questão de vida ou morte, é uma questão de realmente de dados exponenciais, de medo exponencial, questões da ordem ética, do direito de ir e vir, não sei o que, tem gente questionando isso, quer dizer, não faz sentido. Sem dúvida, quebrando a confidencialidade das pessoas. Por exemplo, na Itália, eles já estão rastreando as pessoas pelo celular. Eles sabem que 40... tem uma pessoa aqui, acho que é Flá Tágera, deve ser Flávia Tágera, ela disse que está no Canadá, ela está entrando aqui, dizendo que lá a contenção é total. Total. Inegociável, ela está falando. Eu acho que está certíssimo. Por exemplo, eu tenho um amigo, eu estava conversando com um amigo que ele é da Universidade da Califórnia, Los Angeles, está completamente fechado, lockdown total. Na Itália também, só que na Itália foi tarde. Aqui no Brasil, aqui no Piauí, a gente já organizou, mas de uma forma voluntária, assim, vamos ficar em casa, os shoppings estão fechando, está tudo fechando. Eu espero que essas pessoas realmente fiquem em casa, porque não adianta eu ficar em casa e fazer um churrasco para alguns amigos, então, assim, isso não é confinamento social. O confinamento social não sai de casa. E não adianta, o que está comprovado é que não adianta fazer um confinamento mais ou menos, assim, meia boca, desculpa o termo, assim. Você tem, ou fica confinado, ou empresas esquece. De call center, cartórios, empresas toda hora. As pessoas estão reclamando que o meu áudio está com eco. Gente, eu tenho receio de mexer aqui e a nossa live cair. E aí vocês vão ter que dizer que a gente vai voltar depois. Não, o seu aqui está ótimo. Então, assim, uma coisa que eu acho... reclamando. Então, eu vou deixar você falar bastante para não interferir e não atrapalhar quem está acompanhando. Tem várias pessoas aqui falando. Máscara N95 não tem, porque trabalhei no sistema público com pessoas de risco biológico, precisa fazer uso. E no hospital onde eu trabalhava não tinha. Outras pessoas dizendo que os bancos hoje estavam lotados, que o profissional de saúde tem que ter um material adequado. As pessoas dizendo que acorda Brasil, né? Precisa ficar em casa. Pode continuar. Tem o que eles estão usando na Itália, que eu estava falando, principalmente, imagina um anestesista que vai entubar o paciente. O que é entubar? Colocar um tubo na via aérea de um paciente que está grave. Aquilo, ele respira, vai tudo no rosto mesmo de máscara, não tem como. Vai ficar ao redor aqui da pele, ele se contamina. Então, assim, o que eles usam? Um capacete com plástico transparente para proteger isso. Não existe aqui no Piauí, a gente não tem pouquíssimos locais. Então, o próprio Bruno Aragão, que desenvolve aquele trabalho comigo também, ele criou um tutorial online como você fazer esse seu protetor de uma forma caseira. E aqui, alunos da Faculdade de Medicina
daqui do Piauí já estão produzindo em massa, a gente tentou mobilizar alguns, produzindo em massa para doar para hospitais, exatamente para proteger esses nossos profissionais da área da saúde. Eu acho assim o Gildário, estava falando com o Gildário da Tron, ele também está desenvolvendo com tecnologias. Eu até queria falar com você sobre isso, porque quando a gente fala de iniciativas de solidariedade, a gente chega às tecnologias aliadas e às tecnologias assistidas. Qual é o ritmo em que elas estão hoje, no sentido de alcançar uma solução, e dentro da própria medicina preditiva, e também o alcance, né? Será que elas seriam realmente inclusivas e acessíveis? E quando você pesquisa, eu vou fazer mais lives durante a semana, a gente vai falar sobre tecnologia, mas você pode falar, porque você é o médico brasileiro que validou protocolos de cirurgia com uso de tecnologia na Europa e nos Estados Unidos. Tem artigos publicados em bíblias da medicina, e é muito bem relacionado com essa área. A gente vê tantas iniciativas surgindo. Será que elas terão um alcance no sentido de quem não tem recurso para bancar isso? Porque eu vejo, às vezes, que elas são assistidas, são inclusivas, são aliadas, mas parece que elas ainda não são alcançáveis, escaláveis, entendeu? Pelo menos para quem realmente precisa. Então, assim, levando em conta isso, a gente tem que ver assim, uma iniciativa super fácil, simples, que foi a regulamentação de uma maneira excepcional da telemedicina. Ou seja, teleconsulta, teleacompanhamento, telemonitoramento. Então, assim, foi liberado ontem. Imagina o seguinte, eu tenho um colega no interior do Piauí, um médico, que não sabe o que fazer, ele pode simplesmente mandar uma mensagem no WhatsApp, ligar, fazer tudo para orientar. O paciente agora, para evitar contato, consultas de rotina, não precisa vir, não tem que ficar em casa, não existe mais consulta de rotina agora. Tudo que não for emergência deve ser postergado. Então isso, nós vamos usar as ferramentas como Facebook próprio, Message, WhatsApp e outras ferramentas de uma forma como um quebra-galho até essa situação normalizar. E isso você está incluindo. Tem uma inclusão muito grande, porque você consegue oferecer isso para pacientes com um custo muito baixo. Outra forma que eu estava falando de inclusão, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa numa coisa cara. Essa máscara de acetato de plástico para proteger custa R$2 se você for fazer. Então, assim, é barato e vai proteger nossos profissionais de saúde. Mas óbvio que existe um interesse muito grande, mundial. O Trump já liberou $1 bilhão para desenvolver uma vacina. Eu não sei como que vai ser Microsoft tem várias empresas. Então, assim, tem vacina sendo testada na China, no Japão, nos Estados Unidos, talvez na Alemanha também já tem um grupo que já está tentando desenvolver. Então, assim, só que até chegar no mercado final, isso demora. Por quê? Exatamente porque a gente precisa liberar com segurança. Imagina se eu libero uma vacina que vai ser usada em gestantes e vai causar alguma alteração embrionária para aquela criança. Então, assim, eu preciso ter segurança para liberar qualquer coisa. Tudo bem que a gente tem uma certa urgência, mas nós não podemos ser irresponsáveis de liberar qualquer coisa a qualquer custo, porque temos um preço, tá certo? Isso a gente já viu no passado aqui no Brasil com a fosfetanolamina, a droga que curava o câncer, que o médico brasileiro ia curar o câncer, e no final não servia para nada. Hoje estão tentando vendê-la como suplemento nutricional. Que um remédio não pode, porque faz com que o vírus demore mais tempo agindo. Aí ontem liberaram a organização. Então, assim, é porque é o seguinte, existe uma histeria coletiva, não só, mas assim, o JAMA teve um dos jornais de maior impacto do mundo, estava falando sobre os inibidores da ECA, os bloqueadores do receptor da ECA, que são medicações usadas para pressão arterial, insuficiência cardíaca. Então, assim, aí um pesquisador grego falou assim, olha, eu tenho receio disso, mandou uma carta falando que estava com receio do uso dessa medicação. De repente, estourou na mídia, olha, está proibido, não é mais para usar inibidores da ECA, não é mais para usar isso. E, na verdade, as sociedades tiveram que se manifestar, que não tem nada comprovado, quem usa para insuficiência cardíaca deve continuar, tá certo? Mas a gente sabe que é o seguinte, desde 2009, teve um estudo que mostrou que esses receptores estão ligados
a replicação viral. Então, assim, a gente precisa aprender como esse receptor da angiotensina modula essa ação viral. A gente não sabe como modular isso para o bem ou para o mal, se vai atrapalhar, se vai ajudar. O fato é que nós não sabemos. Então, quem toma sua medicação, continue tomando. Não é para descontinuar sem orientação médica. Estou em dúvida? Ligue para o seu cardiologista, que é o especialista nisso. Então, assim, outra coisa que é bem importante falar, a gente só fala do pulmão, da respiração, mas é um vírus que ele afeta muito o coração também. Então, assim, 15% dos pacientes morrem de arritmia, isquemia coronariana. Então, assim, é um vírus que ele causa como se fossem infartos no pulmão, infartos, é uma reação inflamatória e uma reação trombogênica, como se obstruísse os vasos que vão para o pulmão e para o coração. Por isso que é tão difícil de tratar. Então, assim, só para que a gente não falou um pouco da história natural da doença, assim, normalmente o paciente fica 5, 7 dias assintomático, depois começa com tosse, pode apresentar febre também, e após entre 7 a 9 dias, ele pode apresentar sinais de piora, que é o que? Falta de ar. Quando ele apresentar falta de ar, sinais de piora, é que ele tem que ir ao hospital. Se ele não tiver, se ele tiver só gripe, com febre, o melhor lugar para ele ficar é em casa, de quarentena, tomando dipirona, paracetamol, tomando sintomáticos. Se todo mundo sair com essa síndrome gripal de casa, vai contaminar todo mundo. E você não vai ser testado, não existe teste para todo mundo, tá certo? Verdade. Infelizmente não. Alguns estão sendo liberados agora, mas você não vai ser testado, você não vai ter exames. Se você for até essa época é a época da gripe comum, do influenza. Então imagina. A gente está numa época em que os sintomas vão se confundir muito e época de chuvas, né? Então, assim, imagina que você está com influenza só e você vai para o hospital achando que está com Covid. Você vai pegar a doença lá. É um lugar de realmente pessoas doentes. Então, normalmente, então, assim, com 7, 10 dias começa a falta de ar, aí se estou com falta de ar, estou mais grave, vai ao hospital para procurar ajuda. Então, esses pacientes... as pessoas podem ficar, deixa eu ver se eu entendi, de 5 a 7 dias assintomáticos, isso. Aí começa a desenvolver a doença, a partir daí que começa a ter alguns sintomas que podem ser ou não confundidos com uma gripe, com a influenza nesse período. Aí é que começa, se vier a falta de ar, isso. É que realmente se confirma que pode ser a Covid-19. Mas pode ser H1N1, tem outros vírus circulando, entendeu? Uhum, então, assim, se for H1N1, é até mais fatal às vezes, entendeu? Então, assim, o que acontece? E depois disso, o paciente pode resolver o quadro clínico, ficou só gripe, melhorou em casa e resolve, que a maioria acontece, mas até 15% dos pacientes desenvolvem uma forma mais grave com pneumonia, que pode evoluir por infecção generalizada, o paciente ficar entubado, mas assim, na grande maioria, o que acontece? Ou ele cura até 21 dias, que é o que acontece, isso dados da China, ou até 19 dias, 20 dias, ele pode evoluir para o óbito, entendeu? E quem são os pacientes que são mais suscetíveis a evoluírem de uma forma ruim, negativa? Pacientes obesos, tabagistas, tem uma associação com hipertensão, muitos pacientes são hipertensos, pacientes idosos, tá certo? Mas quando eu digo assim, quanto maior a idade, maior o risco de evoluir ruim. Porque mas assim, acima de 50 anos... a gente fica focando nos idosos, nas pessoas que têm baixa imunidade, mas na verdade tem outras vulnerabilidades dependendo do seu estilo de vida. Sem dúvida. E além disso, eu costumo dizer o seguinte, que idade é um grande fator, comorbidades, que são as doenças associadas, que vão... E também tem o azar. O que é o azar? É o acaso. A pessoa não tem nenhum fator de risco, mas pode acontecer com ela. E se acontecer com ela, não interessa os outros 99% que sobreviveram. Entendeu? Então a gente tem que ver esse lado. Pode ser com você, pode ser com qualquer um. Tinha muita gente tranquila, dizendo, é doença de idoso, eu sou jovem. Pelo contrário, isso é um absurdo. Pode ser com você e pior. Você pode ser um portador que vai levar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, e você pode causar, ser o responsável, corresponsável por fatalidade de outras pessoas, entendeu? Então temos que ser responsáveis. E ficar assintomático? Sem desenvolver o tempo inteiro? Claro. É isso que eu falei, ó.
79% a 86% dos pacientes não sabem de onde pegaram a infecção, ou seja, são pessoas assintomáticas que estão circulando por aí. Então, os números hoje de letalidade, assim, dos casos fatais, em média, é 3,4% que pegam isso hoje no mundo vai acabar falecendo. Na Itália está quase 8%, tem local que é 1%, ou seja, 4% de uma doença que pega o mundo todo é muita gente que pode falecer, entendeu? Então, assim, é uma doença gravíssima, no meu ponto de vista, apesar de você falar em 2%, 3%, mas quando você aplica isso para uma população geral, muita gente vai morrer. Eu acho que do início teve comparações, a gripe espanhola matou 1/3 da população mundial, teve outra gripe que matou, que a letalidade é muito maior. Não interessa. Eu ia perguntar se na história recente da medicina no mundo teve algo tão desafiador comparado ao que a gente está vivendo. Teve, sem dúvida. Hoje, se você for comparar com a gripe espanhola do início do século, que foi 1918, 1919, isso é fichinha. Então, no início do século, 20 a 50 milhões de pessoas morreram. 1/3 da população mundial morreu. A gente não tinha, óbvio, ventiladores, não tinha UTIs desenvolvidas, drogas modernas, e acabou, até pela condição sanitária da época, acabou disseminando muito rápido, tá certo? Uhum. Outra coisa que estão falando em ter cautela é com o uso de anti-inflamatórios, principalmente do ibuprofeno, que pode estar associado a uma evolução desfavorável, tá certo? Que ele pode aumentar essa replicação viral. Isso também a gente não sabe, está estudando, tá certo? Se a gente analisar retrospectivamente na história, na época da gripe espanhola, começaram-se a usar a aspirina, que é um anti-inflamatório. Então, a aspirina foi desenvolvida em 1899. Então, na época, era uma droga nova. Começaram a dar aspirina, e por coincidência, na época, a gente tem que olhar também, porque parece muito. Na época não tinha medicação, igual agora, não tem medicação, um vírus novo. Então, quando eles deram aspirina, observaram até um aumento da mortalidade de alguns grupos, ou seja, que passava febre. Então, naquela época, por incrível que pareça, tomar banho para baixar a temperatura do corpo, acabou matando menos do que o uso da aspirina. Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer de modo rápido, claro, já que eu estou com eco e tenho receio de querer consertar e a gente perder a conexão. A Vitória está perguntando o seguinte: diante de todo esse quadro, profissionais de saúde poderiam se negar a trabalhar com os infectados? São questões éticas e do direito que a gente falou ainda há pouco, né? Não, acho que tem um livre-arbítrio, cada um pode fazer o que quiser, mas assim, por exemplo, você tem um decreto desse ministerial, você vai responder de uma forma jurídica, entendeu? A gente está numa situação de exceção, nós estamos lutando uma guerra, temos que entender isso, uma guerra que nós não temos um inimigo visível. Então, assim, o país está chamando você para o serviço, tá certo? E por isso que se eu não estou lá na linha de frente, temos que atuar em outras áreas. O estudante de medicina que não pode fazer nada, ele tem que ajudar de alguma forma. Nós temos que ajudar de alguma forma. E é uma guerra muito mais fácil de combater, que só estão pedindo para a maioria da população ficar em casa para evitar o combate. Não é para pegar uma arma para se expor. Está todo mundo falando isso. O Livre Pensador, que é o perfil aqui, está perguntando se você conhece a prata coloidal. Não sei do que se trata. Um outro disse: quais as futuras doenças que o paciente curado pode adquirir? Tipo, ele pode ter uma DPOC? Assim, o DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, assim, óbvio que você tem uma infecção no teu pulmão, aquela infecção vai ser curada, dependendo do dano, da resposta inflamatória, o teu pulmão vai cicatrizar de alguma forma e pode ficar sequela sim. Então, assim, isso aí depois a gente pode até conversar. Eu não tenho experiência com, a gente só está vendo literatura, estamos estudando, conversando com vários amigos, para ver se a gente consegue um pouco mais de experiência. Mas, assim, os relatos da Itália são desesperadores. Eu converso todo dia com amigos. Eu converso todo dia com amigos da Itália. Assim, a gente tem uma parceria de escrever trabalho juntos. Então, assim, eu estou muito preocupado com os amigos e há um bom tempo já. Hoje era para a gente estar na Holanda
em Amsterdã, no Congresso Europeu de Urologia. É um congresso que movimentou, acho que 50 milhões de euros. Foi cancelado. Você, Na verdade, você tinha uma cirurgia marcada por streaming ao vivo na Rússia, né? eu ia fazer uma cirurgia ao vivo na Rússia, agora em abril foi cancelada. No Congresso Europeu, um trabalho que a gente escreveu, junto com outros pesquisadores, foi eleito o melhor do ano passado pelo IAU. Então, assim, a gente recebeu um prêmio na Holanda, agora não vai mais. Então, assim, atrapalhou a vida de todo mundo, mas isso é o de menos. O que a gente quer? Eu vi o relato de uma médica que ela estava desesperada pedindo para a mãe dela ficar em casa, porque ela disse que se na Itália, nos Estados Unidos e na China está fazendo esse estrago, no Brasil vai ser pior. E, assim, eu tenho uma pergunta bem interessante em relação às crianças, qual o efeito do vírus? Assim, abaixo de 19 anos, a mortalidade é baixíssima, 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 graças a Deus. A maioria... Abaixo de 19 anos. 19 anos. 19 anos. Então, assim, só que crianças que são mais suscetíveis, por exemplo, que tem asma, que tem algum problema respiratório, obviamente que ela está muito mais exposta e correndo risco, entendeu? E o interessante a gente notar que ela é um portador e ela vai ser um carreador do vírus. Qual que é o avô que gosta de ficar longe do seu netinho? Então, assim, ele vai pegar, abraçar, beijar, e isso acaba transmitindo o vírus. Então, assim, a gente tem que evitar o contato dos nossos filhos com os avós, com os bisavós, porque, assim, pensando no bem deles, é ruim. Então, assim, é uma época triste. Eu acho que o Áureo, bem no início, o Áureo Tupinambá, bem no início, ele falou uma coisa que mexeu comigo, que ele está falando assim, na verdade é uma doença da alma também. A gente está acabando, assim, teoricamente a gente tem que se distanciar para nos curarmos. Entende? Então, assim, a gente tem que realmente evitar, assim. Quando eu comecei a ver isso, meus pais estão enclausurados de quarentena tem mais de 8 dias, eles estão na casa dele, a gente não visita, todo dia fica falando pelo FaceTime para preencher o tempo deles, porque assim, nós somos muito próximos. Então, assim, infelizmente é uma realidade nova, que a nossa geração nunca passou por isso, mas estamos passando, e além do dilema médico, vamos enfrentar também um problema econômico em breve. Tá certo? Sim. Muitas empresas estão deixando de trabalhar. Para quem tem até uma reserva financeira, está mais tranquilo. Agora, eu fico preocupado com o tanto de trabalhadores do mercado informal que vai perder seus empregos, como é que vão sustentar suas famílias, etc. Então, assim, é um problema muito grave. Muito grave. Muito grave. A Kathleen Almeida está perguntando o seguinte: o que a pessoa deve tomar para tentar melhorar de uma gripe forte? No caso, uma paciente com asma, a pessoa gripou, tem asma, ou então não tem asma, gripou, ela lida como? Como ela lidaria com uma gripe mesmo, diante disso, desse cenário? Não uma gripe, assim, uma gripe é o quê? Um vírus. E um vírus, teu corpo vai debelar isso espontaneamente. Então, assim, você precisa tomar sintomático. Continuar tomando a sua medicação da asma de forma contínua, habitual, sintomático para febre, para dor, etc. E se piorar o quadro clínico, vai procurar um apoio de um hospital e de uma clínica. Uma coisa que eu discordo um pouco, mas assim, que estão fazendo, assim, muitos consultórios estão sendo fechados, tá certo? E eu acho assim que isso não é uma medida correta. Eu acho que deveria até ter sido mantido aberto para casos de orientação. Então, se casos mais não tão graves, inicialmente ir para esses consultórios para ter uma orientação, ser examinados e dar resolutibilidade para esse quadro. Imagina que todo mundo que teve alguma coisa vai para o hospital. Criar um atendimento à distância que possa dar orientação para os teus pacientes. Sem dúvida. Para não pôr em risco a vida de outras pessoas. Eu acho que é muito importante. Por exemplo, tem uma pessoa perguntando aqui, quem trabalha em farmácia, por exemplo, que vai ficar aberto, que cuidados tomar? Então, máscara, lavar a mão o tempo todo, evitar contato, tá certo? Manter uma certa distância. Principal forma, lavar a mão. Com água e sabão. Pegou alguma coisa, água e sabão. Pegou alguma coisa, aí vai o álcool em gel a 70%, o álcool a 70%, limpar superfícies com álcool, etc. Agora sim, usar máscara,
Quem está em ambiente fechado vai ter que usar uma máscara para proteger você e os outros, tá certo? Porque você às vezes não sabe se é um portador assintomático, entendeu? Então, eu acho que são as principais medidas. O Ulisses está falando de Bruxelas, faz horas que ele me pergunta se eu estou vendo as mensagens. O Ulisses pode mandar, acho que ele tem um relato de lá. Aí não dá tempo de comentar tudo isso. Maia, Perguntaram aqui olha que a Caroline traga o Dr. Aures para Teresina para ministrar uma palestra para os alunos do SENAC na área de saúde. O Dr. Aures mora em Teresina, apesar de ser global, mundial. Né? Ele está em Teresina, mora em Teresina, optou por ficar aqui em Teresina. Tem uma pergunta bem interessante. Os aqui na Europa já estão ficando doentes, o Ulisses está falando. Pode me ajudar aí também. Não. Ontem eu conversei com uma colega da Espanha que ela falou, Aurus, a metade dos meus pacientes graves tem entre 35 a 45 anos. É o que Esses você dados está falando na Europa, mudou a idade. Esses dados da China eram muito idosos. Na Itália, na Europa, está sendo diferente. Tem mais pacientes jovens. Ou seja, é outra população que está acostumado a outro tipo de vírus, eu não sei, de imunidade, outra genética. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser no Brasil, pela nossa genética. Porque tem mais idosos, né? A longevidade lá é diferente. Mas a China morreu menos do que na Itália. A Itália está morrendo muito mais. A Itália já ultrapassou a China. A China teve 3 mil mortos com 80 mil infectados. Na Itália está com 4 mil, com 40 mil infectados. Então, assim, a mortalidade na Itália é muito maior do que qualquer outro país. Por quê? Porque saturou o sistema de saúde. A China não. A China conseguiu mobilizar tão rápido que construiu um hospital de 1.000 leitos em 10 dias. Aqui em Teresina não tem nenhum hospital de 1.000 leitos. Eu acho que o maior deve ter 250, 300 leitos. Então, daí você imagina. Então, assim, eles têm uma capacidade de restringir, de produzir muito grande, que a Europa não tem, que o Brasil não tem, tá certo? Então, assim, e a Nayara, desculpa, está perguntando assim, quanto tempo de restrição? Não dá para saber. Na Itália, eles colocaram até dia 3 de abril ou 4 de abril, e já falaram hoje que vai aumentar essa restrição, por quê? Porque na Itália ainda não se atingiu um pico. O pico da doença, a doença ainda está aumentando, de transmissão. Então, assim, e muita gente está morrendo. 400, era 100, depois passou para 200, 350 pessoas por dia. Agora está 450, 470 pessoas estão morrendo por dia. É muita gente. O Alexandre está dizendo, beber 8 litros de água por dia pode ajudar a impedir que o corona complique mais o estado da pessoa? 8 litros? Ele falou. Não tem recomendação. É recomendação acima de 2 litros, não tem nada a ver. Você tem que se manter hidratado, tá certo? Acima de 2 litros, 2 litros e meio por dia está ótimo, tá certo? Qual que é a recomendação da hidratação? É ver a cor da urina. A urina tem que estar clarinha, parecendo água de coco, significa dizer que você está bem hidratada. Urina escura, concentrada, é porque teu corpo está querendo reter água, ou seja, a tua urina está mais escura. Então, a cor da urina é o melhor parâmetro para ver hidratação. É impressionante como tem muita coisa para fazer, muitas perguntas, gente, muitas perguntas. Olha aqui, eu estou tentando recuperar. A Isabela disse que não tem teste suficiente nem nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Não tem. É isso que eu estava conversando com um amigo agora, que está lá, 2 amigos que estão nos Estados Unidos, assim, não tem testes. E tem 2 cenários, assim, na Califórnia, Nova York já estão em casa, no Colorado ainda não. E o que eles têm lá? Eles têm muita organização. Então eles já sabem cenários catastróficos, o que vai acontecer. Por exemplo, quais são os profissionais? Hoje, imagina o seguinte, Maia, hoje você tem intensivistas, médicos especializados em UTI trabalhando na UTI. Esses médicos vão adoecer. Quem que vai assumir o lugar dele? Eles vão adoecer. Então, assim, a gente tem que ter um cronograma certinho. Clínicos, vamos convidar quais clínicos primeiro vamos convidar, depois vamos convidar quem? Quem que vai fazer essa triagem? Entendeu? Então, assim, e todos são seres humanos que são frágeis, que vão adoecer, tá certo? E vão se ausentar. Hoje, no Brasil, é o seguinte, qual que é a orientação? Se você tem alguém em casa gripado, a família toda tem que ficar em quarentena por 14 dias. Família toda. Vai chegar um momento que vai ter tanta gente gripada que você vai ter que continuar. Ah, meu filho está gripado. Ah, mas não tem ninguém para me substituir no plantão, vou continuar trabalhando. Na Itália, os médicos estão trabalhando há 2 semanas sem parar.
entendeu? Eu conversei com o Bernardo Rocco, ele falou, aqui no meu departamento tem 3 residentes com suspeita, tem 2, isso de urologista, 2 urologistas que estão com Covid também, ou seja, todo mundo. E na China só foi 5%. Eu não sei como, por conta da proteção dele. Aqui vai ser muito, muito, muito mais. E as cidades do interior já tem que adotar essas medidas, entendeu? Porque as pessoas ficam achando que é só aqui, eu acho que tem que ser geral, acho que tem que baixar um Maia, pouco. tem vários ônibus chegando de São Paulo nas cidades do interior. Aqueles que estavam morando em São Paulo, que acho que agora está parando o trabalho, está férias coletivas, etc., estão voltando para suas cidades do interior. Tem fiscalização? Não sei, eu vi alguns vídeos, não sei se até que ponto isso é verídico, mas assim, tem vários ônibus chegando e isso vai ser um ponto de infecção, tá certo? Qual medida tomar? Eu não sei qual melhor medida tomar nesse caso, mas assim, o ideal seria cada um ficar na sua casinha, ficar tranquilo. Gente, conscientiza, porque vai ficar, a gente nem começou ainda, na verdade, né? Considerando as outras experiências. E no interior é pior ainda. Na verdade, Maia, a gente começou. É porque é o seguinte, você tem que ver, os números de hoje refletem. Sabe quantos dias demora para sair o resultado de um teste aqui no Brasil hoje? São 14 dias. 7 a 10 dias para quem tem teste. Estava sem teste aqui em Teresina. Ou seja, a gente tem um problema, você tocou num ponto sensível, que a gente tem um problema de subnotificação no segmento de saúde particularmente. Nós não temos dados, e esses números, eles são os que eles acessam, mas tem muito mais gente, na verdade. Não tenho dúvida, muito mais. A expectativa é que seja pelo menos 20 vezes maior na Itália o número de pessoas infectadas, entendeu? Então, assim, por quê? Porque não tem como testar todo mundo. E assim, isso é complicado. Na China, ou foi em Singapura, qual foi o que eles fizeram? Testa todo mundo. Eu acho que foi uma das melhores curvas de sobrevida foi de Singapura, porque eles testaram todo mundo, já identificaram logo quem estava portador, mesmo assim isola. O resultado sai em 10 minutos da forma como eles faziam. Aqui está demorando no Einstein, o hospital melhor da América Latina, não tem como testar mais todos os casos, só estão testando casos graves, entendeu? Casos graves. E demorando 7 dias para sair o resultado. Então, assim, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte, os números de hoje representam a semana passada, não representam hoje, entendeu? Quantos pacientes tem no Brasil infectados hoje? Eu não sei. Eu acho que o dado oficial do Brasil hoje, eu acho que são 800 casos. 800 casos, 11 mortes e 2 curados, se eu não me engano. Então, assim, só que deve ser muito, muito mais, entendeu? Sim. Deixa eu ver aqui. Porque tem um gap aí, né? Exatamente. Em relação aos dados. A Carolinha está perguntando se é verdade que as pessoas com tipagem de sangue A têm maior probabilidade de ser contaminadas. É fake não li, recebi essa mensagem de WhatsApp. O que eu não leio em site especializado, eu não considero. Eu acho que não deve ser considerada essa informação. Pelo menos eu não considero, porque eu não vi nenhum estudo com relação a isso. Mas eu recebi no WhatsApp também. E isso, aliás, é algo que precisa ser dito. Cuidado com as fake news, gente. Tem muita coisa. Tem sabe assim, uma conspiração, uma coisa do cara que é de espalhar. Pânico nesse momento, o medo ele vai nos fazer pensar. O pânico a gente não pode transformar em coisas que a gente vai inventar. O que a gente tem que fazer é ficar em casa. Ficar em casa. Você não vai precisar de uma lei, você não vai precisar de uma multa para salvar a sua vida, a vida da sua família, a vida de médicos, a vida de comunidades. É uma questão moral, ética, humana. Tem que ficar em casa. É claro isso, é claro. A gente está aqui há 1 hora falando sobre isso, né? Há 1 hora falando sobre isso. Tem uma pergunta bem interessante, assim, tem uma pergunta bem interessante, assim, como será essas próximas 5 semanas? É muito difícil prever, mas assim, pelo que a gente vê, a gente está numa curva ascendente e só vai aumentar. O pico talvez seja em abril, ou seja, isso no pico da curva, lá para o meio de abril. Então o próprio ministro falou, o Mandetta falou hoje, o ministro da Saúde falou que provavelmente até setembro, apenas em setembro, a gente vai normalizar a situação como está começando a normalizar na China. Ou seja, imagina, 6 meses.
6 meses. Então, assim, a vida em algum momento vai ter que seguir. Só que se a gente agir agora, a gente diminui, evita morte de muitas pessoas, tá certo? Mas, Diminui assim, esse tempo. todos esses são números que são, obviamente, não tem como a gente prever o futuro, porque não tem como identificar o comportamento da nossa população frente a isso, entendeu? Nem dos nossos governantes e nem da nossa estrutura. Mas, assim, o cenário, se repetir o que está sendo na Itália, é devastador, tá certo? Então, assim, vamos cuidar, vamos ficar em casa, vamos lavar as mãos, evitar contatos, evitar beijos, abraços, apertos de mão e realmente cada um procurar se organizar para evitar sair de casa o máximo possível. Ah, está muito cedo, não tem caso em Teresina. Que é isso? Deve ter vários assintomáticos que não foram testados. A gente está vendo um profissional do jornalismo em estado gravíssimo, tá certo? E assim, testou positivo já, vários da própria emissora também, pelo que foi falado, pelo que noticia. Nossa solidariedade a eles, sim. Então, assim, é triste, um profissional jovem, rígido. Então, assim, imagina o que pode acontecer com qualquer um. Se coloque na posição deles e se coloque também na posição do seu vizinho. Se você evitar isso, você vai salvar a vida do seu vizinho, do seu avô, do seu pai, de todo mundo, com medida simples. Que não é simples, ficar em casa não é simples, tem que organizar muita coisa, mas é muito mais fácil do que ir para uma guerra realmente. Você falou uma coisa, você falou, só antes de encerrar, dizer que a Isabela está dizendo aqui que em Nova York estão licenciando estudantes e chamando quem está aposentado para voltar a trabalhar. Quer dizer, o mundo está escolhendo quem vai morrer e quem vai viver. Os hospitais já estão fazendo isso, os governos, as medidas, é muita coisa. Então, assim... Mas, Maia, deixa eu te falar uma realidade. Aqui no Brasil, já existe essa escolha de Sofia todo dia nas UTIs dos prontos-socorros. Imagina no HUT, você tem um número de leitos limitado. Você tem um número de leitos limitados para atender todo o estado do Piauí. Então, assim, todo dia você... Olha, não tem vaga de UTI. O que acontece com aquela pessoa que não tem vaga de UTI? Então, é isso que está acontecendo. Na Espanha, conversando ontem, acima de 69 anos, o governo não está mais entubando, nem investindo, nem mandando para UTI. 69 anos, gente. Eu tenho muito paciente com 69 anos, em pleno vigor da forma física, trabalhando. Hoje, antigamente, 69 anos era fim de linha. Hoje, não. O paciente chega bem, com qualidade de vida, com produção muito grande. Então, assim, 69 anos para mim é jovem. Eu acho assim que é isso. A gente está realmente saturou e não tem como investir mais. A gente tem que levar em conta que nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Quer dizer, olha o tamanho do desafio. E com um sistema totalmente falido de saúde, sem os recursos desses países, sem o recurso financeiro e com a nossa cultura de descaso, de falta de compromisso, de não levar a sério. Quando eu estou falando isso, isso inclui a todos nós. A gente tem que rever os nossos protocolos de vida. A gente está sendo convidado pelo mundo a rever tudo. Sabe o que é tudo? Rever tudo. E começa por você ficar... Não tem jeito. Uma das coisas que você me disse aí que mais me despertou assim, e que eu confesso que eu não tinha atentado, eu tenho certeza que a maioria também não, os dados de hoje são de uma semana atrás. Muita gente que está aqui pode estar nesse momento... Não estou fazendo terrorismo, a gente está falando com base em fatos. Nós podemos estar infectados e não ter desenvolvido a doença e não ser parte desses números, né? Como muita gente por aí. Sem dúvida. É duro, ótimo. É duro. Muito obrigada, doutor Aures. Só uma observação. Tinha um médico aqui da Universidade da Califórnia, de Irvine, assistindo aqui, ele mandou mensagem também. Da Europa, você acabou atraindo, quando você postou, pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos, perguntas em inglês, em vários idiomas aqui. Legal. Muito legal, muito interessante. Quando a gente for ver o número de pessoas que realmente passou por aqui, porque hoje a gente concorre com muitas lives, né? É o recurso que as pessoas têm de dividir informação.
Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela sua humanidade, obrigada pelo seu tempo, pelo seu alerta, pelas suas informações valiosas.